Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Rudolf von Jhering, jurista alemão nascido em 22 de agosto de 1818, em sua obra A Luta pelo Direito, diz que por trás de toda a conquista da humanidade, por cada direito que se obteve, um rio de sangue teve de ser derramado. Para Jhering, somos sempre responsáveis pelo nosso direito, e ele sempre será oriundo da luta. E cada qual é um lutador nato pelo direito, e se cada um fazer a sua parte, contribuirá para um mundo melhor. E aquele cujo direito é atacado deve resistir. É um dever para consigo mesmo. O homem sem direito desce ao nível dos brutos. E hoje, para falar sobre flexibilização das leis trabalhistas, convidamos o Dr. Sérgio Gaúcho Spenassato. Dr. Sérgio Gaúcho Spenassato é advogado militante nas áreas de direito público, administrativo e do trabalho desde 1985. É especialista em filosofia do direito, mestre em filosofia e teoria geral do direito pela USP. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba, gestão 2001 a 2003. Foi professor universitário da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, advogado de vários sindicatos em Piracicaba e autor de diversos artigos publicados e também palestrante. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Olha, eu me sinto, primeiro gostaria de parabenizar você pela iniciativa, né? E eu acho que a OAB, ao abrir as portas a um rapaz, né, aguerrido, né, que se dispõe a criar um programa como esse, está de parabéns. Eu acho que o Dr. Salvador enobrece a classe, engrandece a nossa classe, a nobre classe dos advogados, na qual eu já tive a honra de representar. Muito obrigado, doutor Gaúcho. Aproveitando a linha do raciocínio de Jhering, cada direito trabalhista foi conquistado com muita luta pelos nossos antepassados, à custa, né, de vidas humanas, inclusive. Abrir mão desses direitos, ou seja, flexibilizá-los, não significa trair toda uma sociedade, ou seja, um desrespeito aos que sofreram e pagaram com a sua própria vida, inclusive, para que nós obtivéssemos esses direitos? Doutor Salvador, eu acho que essa observação é bastante oportuna, porque eu penso que a luta da humanidade é de sair daquela proximidade da animalidade para a gente se tornar cada vez mais humano, que é o destino do homem, é ser feliz, não é isso? E a gente vê na história, lembra na história, que o homem viveu no regime da escravidão e certamente quem viveu como escravo lutou muito para sair daquela condição de escravo. Existiam leis que regulamentavam a escravidão. Agora, o povo não se submeteu. Tem um exemplo de Zumbi dos Palmares. A história é muito rica, mesmo a história brasileira é muito rica nessa luta pelos direitos, né? Então, essa luta aí que você cita, esse jurista alemão, estudioso do nosso direito, mostra bem isso, né? O ser humano em busca de se tornar cada vez mais humano, cada vez mais feliz. E para isso ele precisa ter emprego, né? Ele precisa de se alimentar, se vestir, né? E sair na sua evolução constante. Doutor Gaúcho, já que estamos falando sobre flexibilização das leis trabalhistas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aos nossos telespectadores, explicasse o que é flexibilização das leis trabalhistas. Bom, essa é uma palavra bonita, né, que eles inventaram para, na verdade, suprimir direito dos trabalhadores, né? E essa supressão desses direitos dos trabalhadores, no meu ponto de vista, não interessa, obviamente, ao próprio trabalhador, mas também não interessa ao empresário brasileiro, porque para você
Para o empresário, interessa que o povo tenha salário para quem ele vai vender seus produtos. Então, interessa essa flexibilização, é um engodo, né? É uma forma de você suprimir direitos. Então, dá um nome bonito, lindo, maravilhoso, mas na verdade a linguagem nua e crua seria o quê? Tirar direito dos trabalhadores, suprimir férias, suprimir 13º salário, né, o abono de férias. Então é o que se esconde atrás desse discurso da flexibilização. Doutor Gaúcho, e de que forma se daria a flexibilização das leis trabalhistas? Seria através de mudanças no texto de lei, por exemplo, ou por pactos em convenções coletivas de cada categoria? Bom, doutor Salvador, eu sei que está em estudos dentro do governo um projeto para mudança da CLT. Está em estudo dentro do governo para ser enviado ao Congresso Nacional. Bom, em que condições foi criada a CLT? Né? O Brasil é um país eminentemente agrícola. Né? Com a Revolução de 30, liderada pelo Getúlio Vargas, um país que precisava se desenvolver, criar sua própria indústria. E para você criar uma indústria, você precisa de gente que compre os seus produtos. Né? Então, obviamente, quando o Getúlio se dizia o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Você criando um operariado forte, com alto poder aquisitivo, as nossas indústrias também vendem mais, né? Produzem mais e enriquecem também os nossos empresários. Então a CLT ela foi criada lá em 1943 para consolidar uma série de leis que vinham concedendo direitos aos trabalhadores. Então ela foi criada num contexto em que o Brasil vinha saindo de uma economia agrícola, passando para uma economia industrial. De que forma se daria a flexibilização? Através de mudança de textos de lei ou em convenções coletivas? Está em discussão, né, dentro do governo, a proposta de mudança na legislação. Eles querem que um setor da sociedade quer que prevaleça o negociado sobre o legislado. Né? A negociação prevaleça. Agora, é difícil você, penso eu, essa negociação, o polo mais fraco nessa negociação é o trabalhador. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você querer negociar a corda com o pescoço, né? Não tem negociação, o mais forte é o Mike Tyson querendo lutar com a minha filhinha, né? As coisas não são assim. Então a legislação ela existe para proteger o trabalhador. Então não dá para você colocar em igualdade de condições o trabalhador lá da fábrica com o dono da fábrica. Agora, essa mudança, né, de supressão de direitos não interessa também aos empresários, não interessa a eles também. Eles precisam de gente que compre os seus produtos. Então, esses dois polos estão em debate na sociedade hoje. E se daria através de mudanças no texto da lei ou por pactos através de convenções coletivas? Através da mudança na legislação. Através da mudança na legislação que permitisse fazer essas convenções coletivas, essa negociação de fábrica a fábrica, trabalhador com o patrão, direto. Tal. A flexibilização, então, primeiramente se dá em textos de lei. Sim, porque a nossa legislação ela protege o trabalhador. Né? Para permitir que nas convenções coletivas haja, então, as negociações, é isso? Sim, mas sempre a convenção coletiva, ela não pode afrontar a legislação. Então, o direito mínimo já está garantido na lei. Agora, se eles tiram esse direito mínimo e permite a negociação, então imagine você uma fábrica, um período de recessão, vai discutir se vai ter férias, se vai ter fim de semana remunerado ou não. Então, o que está essa é a discussão, né? Eles querem que prevaleça o que está negociado sobre o que está legislado. Agora, aquilo que está na CLT é a garantia que a convenção, a negociação não pode suprimir o que está. Né? Doutor Gaúcho, ao longo da história, houve a necessidade de proteção ao trabalhador para que alcançasse a justiça social. Dizer que a flexibilização das leis trabalhistas
é o mecanismo para combater o desemprego, não está na contramão de se conseguir a justiça social, né? Ou até mesmo a diminuição dela? Doutor Salvador, olha, sem dúvida nenhuma, falar da flexibilização, né? Mas com bem entendido, não é no sentido de a flexibilização. Quando eles falam, repetindo aquilo que eu disse anteriormente, a flexibilização significa a diminuição dos direitos sociais. Então é óbvio que está na contramão de se conseguir a justiça social. Mais do que isso, se a gente lembrar que antes de 64 existia a chamada estabilidade decenal. O trabalhador, ele vivenciava, o trabalhador produzia para a fábrica, trabalhava, ficava a vida toda dentro de da mesma fábrica, né? Se preparava, envelhecia, era cuidado, né? A partir de 64 foi extinta essa estabilidade decenal, foi trocado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Obviamente isso foi vendido como se fosse um grande avanço social, mas enquanto que por trás o que estava? Acabar com essa estabilidade, em que o trabalhador vivia, né, dentro da fábrica, criava sua família, seus filhos, tinha o estudo, não é isso? E porque o objetivo de todo pai, toda mãe de família é que seus filhos vivam melhor. Então, quando se fala em flexibilizar, é para dar um nome bonito para suprimir direitos sociais. Então, com grandes, na verdade é um engodo, não é isso? Então, isso não interessa nem para o trabalhador e nem para o empresário que precisa de gente que compre seus produtos. Muito bem, mas parece que a flexibilização das leis trabalhistas já vem ganhando forma desde a Constituição de 88, não é isso? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minuti, gestão do conhecimento. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª subseção Piracicaba. Hoje tendo o prazer em receber aqui em nosso programa o doutor Sérgio Gaúcho Spenassato, que é advogado militante nas áreas de direito público, administrativo e do trabalho. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: parece que a flexibilização das leis trabalhistas, que é o tema do nosso programa de hoje, já vem tomando forma desde o surgimento da Constituição de 88, não é isso, doutor Gaúcho? Na verdade, não é a partir de 88. Já com o golpe de 64, né, houve profundas mudanças na CLT. Uma delas, como eu já te disse, é com relação à extinção da estabilidade decenal e a criação, a substituição pelo Fundo de Garantia
por tempo de serviço. Então o trabalhador que ficava 10 anos numa empresa, ele tinha a sua estabilidade, ele podia trabalhar o tempo todo. E isso propiciava a uma qualificação melhor para o trabalhador. Ele se sentia seguro para buscar melhorar a sua qualificação, se tornar um funcionário melhor, um operário melhor. A partir da Constituição de 88, a Constituição, na verdade, ela assegurou, ela constitucionalizou uma série de direitos sociais. Então, ela foi muito boa sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista do desenvolvimento. A Constituição de 88 foi uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que assegurou uma série desses direitos. Inclusive, eles não conseguiram mudar mais, flexibilizar, digamos assim, entre aspas, os direitos sociais por causa da nossa Constituição, que exige um quórum qualificado para ser modificado. Então, obviamente, esses que tentam suprimir direito dos trabalhadores, né, vão ter que mexer com a Constituição e para isso vão contar com uma resistência muito grande, não só de parte dos trabalhadores, mas de grande parte do empresariado brasileiro que se interessa em ter um mercado forte, um mercado para quem eles vão vender seus produtos. E em termos de mundo global, como está a flexibilização das leis trabalhistas? Bom, o povo todo vê, todo dia na TV, que o mundo está em crise. Mas, na verdade, não é o mundo que está em crise. O que está em crise são os países centrais, né, que vivem basicamente da especulação financeira. E eles querem exportar a crise deles para cá, para nós. Então, hoje, eles veem a Europa está conflagrada, porque eles querem suprimir direitos, né? Os Estados Unidos também já começam a se levantar contra o corte nos seus direitos e querem jogar essa crise aqui para dentro do nosso país. Nós não precisamos dessa crise. O nosso país precisa voltar a se desenvolver. Então, eu penso que nessa globalização, a gente quer a parte boa da globalização, que a gente vê países no mesmo nível de desenvolvimento nosso que não aceitam essa crise, defendem um melhor salário para seus trabalhadores, um melhor preparo, inclusive para os seus servidores públicos. A gente vê a Grécia recentemente, a Espanha, Portugal, eles buscam suprimir direitos para quê? Para salvar um sistema que não está funcionando mais. Porque hoje, penso eu, o que move o mundo, né, o caminho para a justiça social é o quê? Mais emprego, mais renda, mais salário. E, obviamente, não nos interessa, não interessa ao país, não interessa aos trabalhadores, muito menos aos empresários brasileiros, não interessa a gente importar essa crise. A crise é deles, eles que se virem. Nós precisamos proteger nossa indústria, proteger o nosso trabalhador, proteger o nosso desenvolvimento. Mas um dos grandes discursos da flexibilização para a flexibilização das leis trabalhistas é realmente que o Brasil tem que atenuar alguns direitos trabalhistas para poder competir no mercado exterior. Não, eu penso que é ao contrário, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, né? A gente aqui em nosso país, a gente sempre que o mundo lá fora viveu em crise, a gente, quando protegeu o nosso mercado interno, a gente cresceu, se desenvolveu. O problema do nosso país é que a gente tem o dólar está o real está super valorizado, né? Os nossos produtos ficam caros para ser vendidos no exterior e qualquer quinquilharia que é vendida lá fora entra aqui super barato. Isso está prejudicando nossos trabalhadores, prejudicando as nossas indústrias. Então, essa economia globalizada, a China protege o seu mercado, a África do Sul, a Rússia, né, também protege. Então, não vejo por que nós também não devemos proteger a nossa indústria nacional, o nosso desenvolvimento nacional. E com isso também proteger os nossos trabalhadores. Então, não acho que a gente deva importar essa crise, que é uma crise dos países centrais, é um país do capital financeiro, onde meramente especulação. Eles, em vez de ser um capital produtivo, é um capital especulativo. Então eles criaram a crise, eles se virem com eles lá. Mas a China, a exemplo do que o senhor está dizendo, a China, ela não tem um mercado
tão expansivo por causa da flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, quase que uma exploração da mão de obra? Não, de fato, a China, a gente sabe que eles superexploram os seus trabalhadores, mas o que eu quero dizer é que eles, de certa maneira, lá, em termos de, é um país também em franco desenvolvimento, cresce a taxas de 8%, 10% ao ano. Eu não vejo por que o Brasil também não possa se desenvolver nesse grau de desenvolvimento. Nós estamos, as taxas previstas para o Brasil é de 1,5% nesse ano, né? Então é muito pouco para um país como o nosso. E, obviamente, interessa para o trabalhador, interessa para o empresário que a gente tenha salário, que tenha gente ganhando bem para se qualificar e tudo mais, né? Então acho que é isso. A flexibilização das leis trabalhistas não pode causar enormes prejuízos às pessoas menos esclarecidas, né? Ou seja, com pouco ou nenhum discernimento a respeito dos direitos que estão abdicando no acordo entre patrão e empregado? Olha, não só, doutor Salvador, as pessoas menos esclarecidas. O cidadão pode ser engenheiro, pode ser um advogado e tal. Ante a ameaça do desemprego, é natural que ele abra a mão dos seus direitos, se ele não tiver uma proteção legal. Por isso que está se defendendo, há senadores propondo que o próximo ano, 2013, seja chamado o ano da CLT, e para enaltecer os benefícios que ela trouxe para o nosso país, não só para o trabalhador, mas como para o próprio desenvolvimento nacional, né? Que fortaleceu o nosso mercado, criou-se um mercado consumidor muito forte. E a gente tem que proteger esse mercado, né? Cuidar bem dele e, obviamente, a CLT ela propiciou o surgimento e o desenvolvimento desse mercado. Então não é só o trabalhador menos esclarecido que vai sair perdendo caso haja essa flexibilização, também o mais esclarecido, porque em condições normais de negociação ele pode ser um pós-graduado. Se ele está ameaçado de demissão, ele vai abrir mão dos seus direitos. A proposta de mudança na CLT, propiciando os trabalhadores negociarem diretamente com as empresas, não reduziriam o poder dos sindicatos e, consequentemente, o enfraquecimento perante os empregadores? Bom, doutor Salvador, primeiro que eu acredito sinceramente que essa mudança, né, na Constituição e na CLT não vai passar porque não interessa nem ao empresariado nacional e não interessa também aos trabalhadores. Então acredito que os sindicatos, obviamente, se prevalecesse essa proposta de mudança, obviamente o poder do sindicato seria muito diminuído, né? Porque deixar o trabalhador negociar diretamente com o patrão, obviamente sem a sua entidade de classe, a entidade que o protege. Agora, tem também a entidade patronal, a entidade sindical patronal, e tem funcionado muito bem desde a criação da CLT, onde se organizam os trabalhadores de um lado e os empresários de outro. E tem objetivos comuns, né? Obviamente o Estado brasileiro representa todos, né? Trabalhadores e empresários. Agora, é óbvio que penso que se porventura passasse, né, essa transformação, essa mudança na CLT, obviamente os sindicatos perderiam muito e os trabalhadores, consequentemente, muito mais. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor respondesse mais uma questão aqui para os nossos telespectadores. Se passasse no Congresso a flexibilização das leis trabalhistas, por certo, haveria um aumento na margem de lucro, né, dos empresários, mas também haveria consequente diminuição de recolhimento previstos na legislação social, né? Isso não afetaria o poder público no sentido de garantir benefícios ao trabalhador? Bom, doutor Salvador, eu penso que esse aumento da margem de lucro seria algo meio... é como se fosse um fogo-fato, algo, uma nuvem de pó.
Porque se momentaneamente ele pode ter o seu lucro aumentado, mas ao longo do tempo ele não vai ter para quem vender seus produtos. Obviamente, se ele não tem para quem vender, né, o mercado não vai girar. Se o nosso comerciante não tem para quem vender seus produtos, não adianta ele aumentar a margem de lucro, né, pouco adianta para ele. E diminuindo o recolhimento do Estado, né, dos impostos, o INSS, etc. Essa é também uma proposta que vem junto, né? Eles dizem que o trabalhador ganha muito, dizem que tem muitos direitos sociais e não sei o que e tal, mas puxa vida, a gente trabalha para quê? Né? Para ter uma vida feliz, né? Para que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que aquela que a gente teve, né? Pelo menos essa é a filosofia, o ser humano sempre evolui. Então, e o Estado, para que existe o Estado? Para proteger o cidadão. Então, quando o trabalhador tem uma parte do seu salário recolhido para o INSS, né, para a sua aposentadoria, é para que ele tenha uma velhice tranquila e segura. E, obviamente, esses direitos são direitos humanos básicos, fundamentais. Então, esse retrocesso, eu acredito que a sociedade brasileira não vai aceitar. O povo brasileiro não aceita, porque isso vai na contramão da história. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa e hoje tivemos o enorme prazer em conversar com o Dr. Sérgio Gaúcho Spenassato, que é advogado, militante nas áreas de direito público, administrativo e do trabalho. Dr. Sérgio, prazer enorme tê-lo aqui conosco, obrigado por atender ao nosso convite e espero que o senhor atenda, né, os futuros convites novamente. Hein? Doutor Salvador, sinceramente estou orgulhoso de estar aqui na sua presença, respondendo ao programa que a OAB criou. Agora, a gente sabe que a OAB, enquanto entidade, ela só existe graças aos advogados que se dedicam aos interesses coletivos, aos interesses dos demais advogados, né? Porque as entidades elas não existem por si só, são homens e mulheres que participam dela. E a OAB, né, deve se sentir muito orgulhosa de ter uma pessoa como do seu gabarito, da sua capacidade, colocando a gente, expondo o nosso ponto de vista, dos nossos colegas. Então, está de parabéns você, né, por encabeçar esse programa e o pessoal da OAB que propiciou, né, que você criasse esse programa, que a gente pudesse expor as nossas ideias. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Sérgio, mas eu só faço em cumprir um versículo bíblico, que é dar honra a quem de honra. Né? E o senhor é uma grande honra tê-lo aqui conosco. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você, telespectador, que esteve até agora conosco, a todos os nossos apoiadores culturais, os nossos amigos internautas que nos têm enviado muitas questões e dizer que você também pode participar, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minute,
Gestão do conhecimento.